Personalidades dessa semana continua trazendo aí homenageados, presenças ilustres no Troféu Ligado. Mas também trazemos, por outro lado, as presenças de psicóloga de um lado, falando a respeito de sexualidade, e do outro, a dirigente da Diretoria de Ensino de Bauru, professora Gina Sanches, sobre um balanço de 2013 e novidades na educação para 2014. Mas isso e muito mais eu conto para você dentro de instantes. E nós estamos aqui aproveitando os espaços, né, desta premiação tão importante do Troféu Ligado, e com duas personalidades do esporte aqui que merecidamente foram lembradas e premiadas. Estou ao lado de Simone Bighetti, ícone basquete feminino, Marco Antônio Machado, outro ícone do nosso Esporte Clube Noroeste. Passou pelo Ninense, mas o importante é o Noroeste. Marco Antônio, Marcão, nosso, formou-se aí em odontologia e tal, mas continua na sua grande paixão, que é o esporte. Simone, uma festa como essa, um reconhecimento com tantas glórias e tantas alegrias que você pôde trazer, não só enquanto atleta, como técnica, como incentivadora do basquete feminino para a cidade de Bauru e também nacional. Bom, a gente que é do esporte não para de acompanhar o esporte. E ser lembrado num momento desse é um prazer especial, né? Porque vivemos uma época em que o esporte era feito com muito mais dificuldade do que os dias de hoje. Participar do seu programa é ótimo, também é um prazer muito bom. E ver as pessoas que nos acompanharam, né? Estou aqui com o Marcos, o Toninho, o Bezerra do xadrez. Foi muito bom para mim. Há muitos anos que eu não encontrava com esse pessoal. A gente vai se recolhendo, fazendo outras coisas, dando aulas e fica menos exposto, né? Foi muito interessante. Gostei demais de estar aqui hoje. Muito bom. Vamos aproveitar então o Marco, que foi citado aqui também. Marco, apesar de toda essa colocação tão feliz que Simone fez, das dificuldades que você passou no início de sua carreira para o hoje, mas que você continua acompanhando, mesmo colaborando às vezes também na imprensa, com o seu conhecimento como comentarista e tudo mais. O que dizer neste momento desse reconhecimento, dessa preocupação do Grupo Cidade, somando agora também com o Toninho Gimenez, com o Bira, que há 34 anos resgata o esporte? Bem, cumprimentá-los, né? O Renato, o Bira, o Toninho e outros colaboradores, parceiros, para efetuar um evento desse porte. E ver o lado agradável de reencontrar as pessoas, aquelas que marcaram a sua passagem no esporte bauruense. E num país onde a memória é tão curta, a gente fica até emocionado, como falou a Simone, em rever companheiros de 10, 20, 30 anos atrás, vamos até mais um pouquinho no meu caso, há 40 anos atrás, certo? Então é uma satisfação muito grande e mostra um lado, uma parte da história do esporte em Bauru. Personalidades dessa semana vêm num lugar tranquilo, com água nas proximidades corrente. Não, nós não estamos no campo, nós estamos numa clínica de psicologia. Quem nos recebe maravilhosamente bem é a psicóloga Marli Rodrigues Bighetti Godoy. E ela que é especialista nos temas que vamos tratar aqui, né? Porque são temas que estão aí no dia a dia, mas que muitas famílias, pais, professores, crianças, adolescentes, jovens têm dificuldade em tratar do assunto. E a gente pretende fazê-lo aqui com a maior naturalidade possível. Antes de mais nada, com os nossos agradecimentos, cara Marli, o que dizer aos amigos de personalidades neste
nosso início de bate-papo a respeito do tabu, a respeito dos cuidados, às vezes excessivos, que se tem a respeito da sexualidade? Bom, eu diria, em primeiro lugar, que a gente tem que tratar a sexualidade como tratamos qualquer outra área do organismo humano. E eu diria assim, para iniciar, que eu só estou aqui numa posição diferente de vocês, porque estou do lado de cá, mas também sou mãe e sou profissional. Lido com crianças e acho que tenho, portanto, condições de estar falando sobre esse tema e sobre alguns outros temas que envolvem desde a criança, porque todo adulto já foi criança um dia. E para a gente iniciar, então, quais são os cuidados que se deve ter ao abordar este tema? Se é que tem que ter esses cuidados e não tratá-los com maior naturalidade? Se os pais estão preparados para falar sobre isto em casa, e como que os professores poderiam estar colaborando nesta ponte entre o filho e os pais e o complemento na escola? Bom, eu penso que as pessoas todas, né, independente de serem os pais ou os professores, elas deveriam tratar não só este tema, como qualquer outro, com a maior naturalidade possível, com a mesma entonação de voz, com o mesmo nível de preocupação, porque ele não é um problema diferente. Como eu disse anteriormente, ele faz parte do organismo humano. Então, assim como eu me preocupo com a alimentação de uma criança, eu vou me preocupar também com a orientação da sexualidade dela, da mesma forma, com a mesma intensidade. Pais, às vezes, têm um pouco de tabu, porque acham que tem que criar um momento especial para que essa criança venha a ouvir falar de sexualidade, de sexo, de relações sexuais, de amor, enfim. Não tem que ter momento especial. É uma coisa que tem que vir acontecendo desde cedo. Os professores podem ajudar compreendendo como é que chegam essas crianças para a escola. Eu vejo que na família o pai e a mãe direcionados a uma criança. Na escola, é um professor ou vários professores direcionados a várias crianças que vêm de várias famílias. Então, assim, cada família tem o seu jeito de colocar, não só esse tema, como outros temas. Respeito, disciplina, enfim, valores, cada um tem o seu jeito. E aí o que acontece? As crianças se reúnem numa escola. Então, o professor é que tem que estar preparado para ouvir essas crianças e saber como lidar com todas as situações que surgirão ali, né? Ali, uma preocupação que parece que está na cabeça de cada professor, como você bem disse, é esse preparo, não é? Em relação a esse preparo, em relação a esse conteúdo, como é que, por exemplo, os alunos, professores poderiam tratar deste tema, poderiam conduzir assuntos como esses, às vezes até mesmo nas formas disciplinares, conforme as disciplinas vão acontecendo, então seria um trabalho interdisciplinar para se também poder falar sobre este tema. Então, os professores, eles só têm que falar com naturalidade. Tem que ter conhecimento do que vão falar e, como somos humanos, todos temos o conhecimento. Então, precisa ter, assim, o jeito para colocar essas coisas. Eu diria que com os adolescentes acaba sendo um pouco mais fácil estar falando do tema, porque eles já têm uma compreensão maior. Com as crianças é mais complicado, porque nós não sabemos o que as famílias falam e o que as famílias querem que se fale. Então, eu parto do princípio de que se tem que falar o que acontece. Então, o professor está dando o aparelho digestório. Ele vai falar do aparelho digestório naturalmente. Ele vai falar do aparelho sexual naturalmente, como ele fala dos outros aparelhos. O professor fala assim, a criança é que cada uma vai responder de uma forma quando o professor for falar sobre esse tema. Algumas com sorriso, outras com vergonha, enfim, cada uma vai ter o seu jeitinho. E aí o professor é que tem que ir conduzindo isso de uma forma tranquila. Agora, precisaria que, por um outro lado, essas crianças, ao chegar em casa, pudessem
ter a mesma naturalidade para poder conversar com os seus pais a respeito, ou que os pais tivessem, né, a abertura para conversar com as crianças, desde muito cedo, com a maior naturalidade. Não ficar pensando assim, mas a professora falou disso na escola, ou acha que esse tema é para ser falado na escola? Não, é para ser falado, faz parte do corpo humano, como faz parte de todas as outras coisas. Então, eu acredito que o professor tem que ter apenas o cuidado de fazer as colocações de uma forma natural, sem nenhuma intenção, né? Apenas com a intenção de ensinar. E os pais de acolher esses ensinamentos, porque ninguém vai estar antecipando fases. Faz parte do programa escolar falar sobre sexualidade, assim como faz parte falar sobre os alimentos. Cadeia alimentar não é um programa da escola? Então, é um programa, vai ser dito. Sexualidade é uma coisa que tem que se desenvolver? Aparelho sexual? Tem. Então, vamos também falar sobre ele. Os fatos mostram aí que alguns países em desenvolvimento demonstram uma quantidade maior de gravidez precoce. Na sua realidade, no atendimento que você está habituada a fazer, tem alguma ligação, o segmento social em relação à precocidade da gravidez? Ou seria falta de conhecimento, de diálogo, como a gente está conversando até agora, dentro dessa naturalidade, independente da condição socioeconômica? Eu acho que não depende da condição socioeconômica, não. Eu acho que o nosso adolescente, a nossa criança, tem sido muito despreparada, né? Nós vivemos um mundo muito virtual e um mundo onde a comunicação é muito grande. Então, as crianças veem, as crianças ouvem e as crianças participam de situações que já não são mais como antigamente. As brincadeiras não são mais como antigamente. Então, não se sabe mais qual é o momento, né, para se ter um relacionamento sexual. E a adolescente, o adolescente, ele vive um momento de desenvolvimento de mentalidade mágica. Ele não acha que vai acontecer nada com ele. Ele está num momento de descobertas, houve uma liberação, né, da sexualidade. Então, o que acontece? Ele acaba tendo experiências sexuais precoces e não conta com a questão da gravidez, não conta com a questão das doenças sexualmente transmissíveis, embora, teoricamente, ele já até esteja estudando isso na escola. Mas, na hora da ação, ele não vê como isto sendo um risco para ele. Então, faz parte do adolescente a mentalidade mágica. Como é que nós temos que fazer para ajudá-lo, né? É que nós temos que conversar. Então, assim, a escola pode agir muito, por quê? Porque ali tem mais adolescentes, ele não está sozinho. Então, assim, preparar alguns adolescentes que são um pouco mais amadurecidos para que eles sejam comunicadores entre os colegas. Talvez funcione mais do que um professor ou um adulto, ou um pai, uma mãe falar. Eles vão ouvir, eles vão compreender, mas na hora H eles vão estar se relacionando sem pensar nos riscos que correm. Então, por isso a gravidez precoce, por isso as doenças sexualmente transmissíveis têm aumentado bastante nesses tempos. Há programas do governo federal, governo estadual. Recentemente estamos vendo aí discussão a respeito também de discussão municipal em relação a prevenções, né? Para que se evite a chegar a esse ponto. Na sua visão enquanto profissional da psicologia, há necessidade dessa medida ou a fala, a conversa também ajuda e não precisa chegar aos extremos da distribuição de preservativos, por exemplo? Então, eu penso que a distribuição de preservativo, ela vai, vamos dizer assim, diminuir a incidência de gravidez? Talvez não, porque eu acho que precisa haver um preparo anterior, né? Para que aquele jovem saiba que ele pode fazer uso daquilo
para evitar algumas coisas na vidinha dele. Agora, isso antecede a prevenção, seria o diálogo, seria a conversa. O que não está acontecendo muito hoje, porque o jovem não conversa mais, o adulto não conversa mais. Cada um pega o seu celular, cada um pega o seu aparelho e fica um grupo de pessoas no mesmo local, né, mas cada um com o seu brinquedinho. Então, precisa haver uma conversa a respeito, não só da questão da sexualidade, mas a respeito de todas as coisas. Os diálogos não estão mais presentes, né? Mesmo na sala de aula, porque o aluno no intervalo de aula ele está lá com o celular dele, fazendo, ou conversando na rede social, ou jogando, né? E o tempo assim gostoso de conversa está deixando de existir. Então a gente precisa ver como fazer, mas tem que atingir sim a moçadinha, porque o que está acontecendo é que está vindo antes da hora, né? Eu não tenho maturidade ainda. Eu falo que os adolescentes querem fazer sexo, né? Eles fazem filho. Eles não querem fazer filho, mas fazendo sexo eles fazem filho. Fazendo sexo eles podem fazer doenças, né? E eles não têm essa noção. Tá? Falando na noção, isso acaba interferindo também, por exemplo, na continuidade de educação, no sentido de afugentar ou afastar da escola, ter que trabalhar antecipando o período também para a sobrevivência do filho, que você também colocou, porque não é só o sexo. O produto desse sexo pode ser um filho, pode ser um ser humano. Isso também acaba atrapalhando na sequência de vida normal das fases do ser humano? Acaba, né? Porque, na realidade, o adolescente ele tem sonhos, né? E esses sonhos, eles são interrompidos por uma gravidez ou por uma doença. Na medida em que a gravidez passa, vem a criança. E aí vem a responsabilidade. Os pais têm que estar preparados, né, para ajudar esse adolescente a assumir a responsabilidade da maternidade e da paternidade, sem deixar a sua vida. Porém, tem muitos adolescentes que não contam com os pais. Então, aí realmente eles vão precisar trabalhar para poder sustentar os seus filhos. Então, assim, tudo isso poderia ser evitado se eles se prevenissem, né? Se eles pudessem fazer sexo sem, consequentemente, fazer um filho. Agora, para isso, precisa haver um movimento muito grande, né? Porque o jovem está sedento de hormônios e sedento de se envolver sexualmente com alguém. E, na medida em que ele faz isso sem, vamos dizer assim, as precauções devidas, ele acaba criando uma situação ruim para ele, porque ele vai antecipar outras fases da vida dele também. Tá? Marli, o assunto é complexo, o assunto é bastante instigante para a gente poder estar próximo a cada um que nos assiste, seja pela TV ou seja pela internet, para que a gente pudesse tentar levar alguma luz, ampliar esse movimento que você se referiu, de multiplicadores dessas informações que estamos tentando passar aqui no programa. Mas a gente sabe que nós vivemos em função do tempo, e o tempo ele é limitado nas nossas apresentações. Eu gostaria de deixar você agora com as considerações finais daquilo que, porventura, não tenhamos perguntado, mas pela sua vivência e experiência, acredito que seja importante passar para quem está nos assistindo, seja o próprio adolescente, sejam os pais ou mesmo os professores que estão fazendo parte desta nossa sociedade e que poderão estar aí absorvendo essas informações. Bom, eu diria que nós, adultos, que somos conscientes de todos esses problemas que afetam aí os nossos adolescentes e as nossas crianças, os nossos jovens, deveríamos nos unir, né, complementando o que um sabe, o que o outro sabe, o que um pode, o que o outro pode, para que a gente faça vamos dizer assim, um montante grande e modifique um pouco essa situação atual. Porque é muito triste você ver fases interrompidas, né? E você vê situações que poderiam ter sido resolvidas de uma outra forma. Existe, sim, por parte do governo, toda uma preocupação com isso, dada a incidência de adolescentes grávidas. Mas eu acho que ainda precisa ser feito mais. E esse mais
pode ser feito na sua escola, pode ser feito na sua casa, pode ser feito na sua comunidade social, pode ser feito, enfim, em grupos pequenos, e desses grupos pequenos vamos divulgando. Não é que temos que proibir certas coisas, não. Nós temos que valorizar certos conceitos que são importantes para a preservação do desenvolvimento humano perfeito. Nós temos mais temas para abordar com a psicóloga Marli Rodrigues Biguete Godoy. Um deles é sobre droga, que também envolve aí toda a sociedade, diferentes idades, mas estão percebendo vocês que nós estamos mais preocupados com o início das fases, né? Lógico que o adulto também é preocupante, o da ótima idade, suavidade é importante, mas nós estamos preocupados no início, na origem, né? A criança, o adolescente. Mas isto é assunto para uma próxima entrevista nossa, com os nossos agradecimentos à nossa psicóloga entrevistada desta semana. E o programa Personalidades pede licença, vem até a sala da dirigente de educação do Estado, a professora Gina Sanches, para a gente poder bater um papo sobre educação, sobre o que foi esse ano de 2013, já é público e notório que vamos ter novidades para 2014, falar um pouquinho também dessas novidades. No primeiro balanço, dirigente Gina, o que falar a respeito desses passos importantes, dessas reflexões, sempre na preocupação de melhorar o ensino no Estado, em particular aqui na região Bauru? Olá, Sérgio, olá a todos. De fato, nós tivemos um ano bastante produtivo, um ano bastante feliz. A educação pública é a educação que atende realmente a todos, onde as portas estão abertas para todos os alunos, e é para ser assim mesmo. Só que nós temos sempre a preocupação, independente da quantidade de pessoas que atendemos, que é um número bastante grande. Veja, a Diretoria de Ensino de Bauru atende 82 unidades só da rede estadual. São 16 municípios, Bauru mais 15, então é uma jurisdição bastante grande, mas nós temos a preocupação com a qualidade, e este ano nós pudemos avançar ainda mais com a qualidade de ensino, trabalhando fortemente a questão da formação de professores nas diferentes áreas, atendendo às demandas das escolas. Eu entendo que nós, para 2014, já partiremos de um degrauzinho acima, o que é muito bom, o que é muito feliz. E em relação à experiência da Escola Integral José Aparecido Guedes de Azevedo e novidades para 2014 sobre ela? O ensino integral para nós tem sido uma grata surpresa a cada dia. Nós começamos no início de 2013 com a nossa primeira unidade de ensino integral na Escola Eduardo Velho Filho. Ela é próxima ali à rodoviária aqui no município de Bauru, e uma escola de ensino integral exclusiva para o ensino médio. Então, a grande pergunta que todos faziam era assim: será que um aluno de ensino médio, um aluno de 15, 16, 17 anos, vai realmente se interessar e vai querer estar na escola em tempo integral? Estar ali manhã e tarde? E nós temos alunos envolvidíssimos, é um programa que está dando muitíssimo certo, a aceitação é excelente, os alunos felizes falam sobre isso com tranquilidade. Então, com o sucesso dessa primeira unidade do Eduardo Velho Filho, para 2014 nós avançamos. Vamos ter, então, como você disse, a segunda unidade na Escola José Aparecido Guedes de Azevedo, aqui na Bela Vista, com ensino fundamental, que são os anos finais, 6º ao 9º, e também o ensino médio. Então, um trabalho de ensino integral, agora em 2 polos na nossa diretoria no município de Bauru. Você me dizia, Gina, que teria formato diferente. O que é que vai ser diferente? O ensino integral tem um foco na excelência acadêmica, ou seja, que os nossos alunos possam, durante o período que realmente estão na escola, possam se dedicar a estudar e aprofundar os seus conhecimentos. Então, nós temos a excelência acadêmica ali, formando realmente alunos conhecedores das disciplinas, dos conteúdos do nosso currículo. Nós temos uma formação forte para protagonismo juvenil, ou seja, hoje o aluno que é empreendedor, o jovem que é empreendedor,
colaborador, ele tem para a vida pessoal e também para o mercado de trabalho um ganho muito grande. É o perfil que se espera atualmente, né? É contemporâneo isso. Então, nós temos os dois focos da excelência acadêmica e do protagonismo que faz a diferença. Os alunos terão laboratórios específicos, laboratórios de química, de física, matemática, ciências, salas de leitura, laboratórios de informática e um diferencial que é fantástico, que é o professor em tempo integral. O professor estará com ele ali em regime de dedicação exclusiva a esses alunos, desenvolvendo o que nós chamamos de projeto de vida, que é o aluno já pensar o que ele quer para o seu futuro, o que ele quer para presente e para futuro, e já desenvolvendo as suas competências. Isso é fundamental. Bom, no último dia 28 de novembro, depois da reunião festiva, lá em maio, e parecia que estava assim tão longe, tão distante, o projeto piloto da Batra e JC na escola, com a diretoria de ensino, com a Universidade Sagrado Coração, com Colégio São Francisco, São José, a Secretaria do Município, com a Escola Municipal de Educação Infantil Jati de Vila Dutra. Bom, depois da reunião festiva, começa-se e teve então o primeiro encontro de trabalho na diretoria de ensino. Que importância tem esse desenvolvimento, esse início de saída do papel e da ideia para a prática, já visando o projeto piloto para 2014 também, dirigente? Na verdade, quando a gente pensa no aluno de forma integral, nós temos que pensar em tudo que faz parte da vida, dos sonhos, dos projetos desses nossos alunos. Eu entendo que quando nós sentamos juntos, independente do segmento, seja educação infantil, seja fundamental, médio, ensino superior, mas nós pensamos juntos, nós estamos pensando na educação como um todo. E essa é a grande diferença. Nós temos aí agora formado um grande grupo para um trabalho de excelência e que nós vamos fazer diferença na formação e nos valores, na ética que nós queremos cada vez mais desenvolver os nossos alunos. Eu tenho certeza que nós teremos em 2014 um grande ganho com o desenvolvimento desse programa. E assim chegamos ao término do Personalidades desta semana. Lembrando que na semana que vem tem mais. E, de repente, o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada pode ser você. Até lá.